O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 28, celebramos Santo Agostinho, dentro da 21ª semana do tempo comum. O Evangelho que vamos partilhar e nos ilumina é de Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Muito bem, minha gente. Como eu disse no Evangelho de ontem, que celebrávamos Santa Mônica, hoje celebramos Santo Agostinho, que é o filho, é o beneficiado das lágrimas de sua mãe, Mônica. Então, em oração, dedicou-se a sua vida inteira a chorar, a derramar lágrimas pela conversão do filho. Eu digo em oração, porque ela queria isso em Deus. E de repente, então, acontece, por suas orações, por suas lágrimas, pela profundidade de sua oração, acontece então a conversão do filho Agostinho, que nos deixou depois vários escritos e também foi bispo de Hipona, Agostinho de Hipona, né? Então, na África. E se tornou um grande santo, um grande escritor, uma grande pessoa dentro da igreja. Veja que interessante quando as coisas são feitas com carinho, com afinco, com profundidade. A partir das lágrimas, da oração, conversão, e daí temos tantos ensinamentos deste que se converteu, que hoje celebramos, que é Santo Agostinho. Então, pelas suas preces, prece da mãe, prece do seu filho, Agostinho, nós possamos também nos convertermos e irmos aí caminhando em direção ao reino de Deus. O Evangelho de hoje, no dia de Santo Agostinho, coloca justamente essa questão dos talentos, esse homem que foi viajar e deixou alguns talentos com um, deixou alguns talentos com outro, deixou talentos, deixou um pouquinho mais, deixou 5 com um, deixou 3 com outro, 4, deixou 10 com outro, deixou 2 com outro, mas não interessa se ele não deixou mais porque o outro era melhor ou era pior, não. Ele deixou alguns talentos, como para a gente, ele nos dá alguns talentos. Uns têm talentos de uma coisa, outros têm talento de outra coisa, mas a questão é, o que eu faço com esses talentos dentro do reino de Deus? Eu uso, como foi o caso dos 2 primeiros, que pegaram seus talentos e produziram mais talentos. Fizeram com que os talentos produzissem mais coisas, mais realidades boas, enquanto que o último, que recebeu 2 talentos, não sei se ficou, né? Lógico, a parábola não explica isso, mas fazendo uma interpretação, parece que ele ficou meio acabrunhado por ter recebido só 2 talentos, talvez tenha pensado assim, mas por que eu recebi só 2 talentos, os outros receberam 5 e 10 talentos? Eu não vou trabalhar com isso aqui não. Enterrou e depois na hora de devolver, ou seja, na hora de desenvolver, dizer ao patrão, dizer a Deus, olha, você me deu esse talento, agora eu produzi mais, o dobro, eu estou com 4 talentos, como o de 5 diz que tinha 10 e o de 10 diz que tinha 20. Não em dinheiro, não em posse, mas em talentos no sentido de produzir o reino de Deus no seu dia a dia. E Deus acolhe esta realidade, mas precisa que a gente possa devolver alguma coisa em relação àquilo que Deus nos deu para nós. Porque senão a gente fica como esse que não produziu absolutamente nada. Ele se matou, ele se anulou. Enquanto os outros, não por ser mais ou menos, né, por ter recebido mais ou menos talento, mas produziu o reino de Deus e o reino vai se fortalecendo e vai frutificando. É isso que nós precisamos fazer também. Foi isso que Santa Mônica fez, foi isso que Santo Agostinho, depois da conversão, também o fez. Fez produzir os seus talentos, fez produzir o reino de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde, e a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com seu manto sagrado. Amém.